para que o autor, para que o partícipe seja punido, certo? Na máxima, o autor tem que realizar um fato típico, um fato ilícito, um fato culpável, para que o partícipe seja punido. E na hiperassessoriedade, tem que ser um fato típico, mais ilícito, mais culpável, mais punível. Tem que ter esses requisitos. Então, quando eu digo que nós adotamos a teoria da acessoriedade limitada de maneira majoritária, basta que o autor realize uma conduta típica e ilícita. Nós adotamos a teoria da acessoriedade limitada, típica e ilícita. Tá? Então, perceba, se um determinado indivíduo induz ou instiga o indivíduo a realizar a subtração de uma coisa de insignificante. Né? E é que nós temos a aplicação do princípio da significância. O fato, sequer vai ser típico. Então, o partícipe não vai ter punição nenhuma. Né? Vamos supor que um indivíduo chegue e comece a bater em Wendel. E eu diga, ô Wendel, vai ficar apanhado, cara, não deixa ele te bater, não, reage. O Wendel age em legítima defesa. O fato foi típico, o Wendel provocou lesões lá no cara. O Wendel provocou lesões no indivíduo que estava lhe agredindo. O fato foi típico. Mas como o Wendel agiu em legítima defesa, eu não tenho logo a ilicitude. Então, eu, como partícipe, não serei punido. Por quê? Segundo a teoria da sociedade limitada, o fato tem que ser típico e ilícito. Resultado. Porém, se eu adotasse a teoria da sociedade máxima, o ente cometeu um fato típico, teria que cometer um fato ilícito ou antijurídico e teria que realizar um fato culpável. Então, o que eu quero que você guarde, anote isso, se tiver uma coisa para decorar, é isso que você vai memorizar, é isso que você vai anotar. Quanto à punibilidade do partícipe, nós adotamos a teoria da acessoriedade limitada, certo? Professor Wellington, quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade, viu? O espaço é todo seu. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Hoje tá legal aqui. Tem o professor Biela, tem o professor Wellington, meu amigo. Muita responsabilidade aqui nessa aula, né? Muita responsabilidade. Vamos seguindo o jogo. Ó, a gente vê no artigo 29, parágrafo 1º, o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Tá? Parece uma coisa difícil, mas quando cai as questões, geralmente é letra de lei. E o examinador adora brincar com esse quanto aqui da pena. Ele não diminui da metade, e coloca outros quantos, né? Diminuição. Então, aquilo que eu disse no início da aula, você vai ler do artigo 29 ao 31, vai fazer as suas anotações, vai destacar, né? Isso é importante. E uma coisa a você destacar é isso aqui, tá? Na participação de menor importância, né, a pena ela pode ser diminuída de 1/6 até 1/3, tá bom? Bom, a participação de menor importância ela pode ser chamada de participação mínima ou de reduzida eficiência causal. De reduzida eficiência causal, tá? Detalhe, ela somente é aplicada ao partícipe, não se aplica ao coautor. Né? E, claro, trata-se de um direito subjetivo do réu. Se for reconhecida a participação de menor importância, o juiz vai ter que aplicar essa diminuição de pena e a discricionariedade só cabe entre o quanto será aplicado, né? Aqui é de 1/6 a 1/3. Ele vai calcular entre 1/6 e 1/3. Que vai ter que aplicar, vai. O que ele vai poder fazer simplesmente é caminhar entre esse quanto aqui, entre 1/6 e 1/3 da pena, tá? Vou chegar nisso agora. Tenha calma. Calma aí que a gente vai chegar nesse ponto de participação inócua, tá? A gente vai chegar nisso aí. Ó, quando a gente está falando de participação menor, de reduzida, né, de participação de menor importância, é aquela contribuição, aquela colaboração que teve pouca repercussão
para o cometimento para a consumação do delito, né? Para a realização do delito. Diferente é da participação inócua. Imagine que eu diga assim, chegue para o Wellington, eu digo, doutor Wellington, delegado Forte, Pará, não aguento mais o Wendel, quero matar o Wendel, o que é que eu faço? O Wellington, poxa, essa pistola aqui carregadinha, serve? Eu digo, serve demais. E o Wellington me dá a arma para eu ir lá e matar o Wendel. Coloca a arma no carro, vou para casa, guardo a arma lá em casa. É hoje que eu mato aquele cara. Só que eu salgo com tanta vontade de matar o Wendel que eu esqueço a arma em casa que o Wellington me emprestou e mato o Wendel a facadas. Ora, a participação de Wellington foi inócua para o cometimento desse delito. Não teve qualquer relevância. Né? Não teve qualquer relevância para esse crime que eu cometi. Então, nesse caso, o Wellington não vai ser punido porque se trata de uma participação inócua. Certo? Abdias, deu para entender? Deu sim, professor, deu. Valeu, obrigado. Só para a gente verticalizar aqui umas coisas, para a gente já tentar acelerar. Porque hoje a nossa meta, viu, Elton? É a gente bater o tempo de live de Gustavo Lima, viu? Ele ficou 12 horas lá em live, parece, e a gente aqui vai ficar hoje 12 horas de aula direto. Vamos embora. Pau na máquina. Ó, participação negativa. O que é a participação negativa? Que também é chamado de conivência, ou crime silente, ou concurso absolutamente negativo. Cara, isso cai numa prova, isso já bate no desespero. Quando você lê concurso absolutamente negativo, meu Deus, o que é isso? Você vai para os requisitos, vai para aqui, vai para ali, e não consegue lembrar. Né? Cara, eu não vi isso na minha aula. Trouxe aqui para você. Ó, o sujeito ele não está vinculado à conduta criminosa e não possui o dever de agir para impedir o resultado. Né? Imagine uma pessoa que vai ter um transeunte, uma pessoa que está ali passando na rua e assiste do outro lado da rua alguém realizando um roubo. E ele só assiste, não faz nada. Esse cidadão, ele não tem o dever de impedir esse resultado. Então a gente chama de essa situação a gente chama de participação negativa, ou de conivência, ou ainda de crime silente, ou de concurso absolutamente negativo. E ele não tem obrigação. Então ele não vai, na verdade, ele não vai ser partícipe de nada. Né? A gente não vai ter concurso de pessoas aqui. Ele não tem concurso de pessoas. O indivíduo ele não tem o dever de impedir o resultado. Diferente é do indivíduo que tem a obrigação, que tem o dever de impedir o resultado, que o resultado se realiza. Né? Por exemplo, o policial que vê o crime ocorrendo e nada faz, se omite. Ele é na figura de garantidor, ele tem o dever de impedir o resultado. Se ele não faz, aí sim nós temos um concurso, porque o policial ele vai responder ali, né, por aquele resultado, na qualidade de partícipe, né? Tá? Participação por omissão. É possível desde que o omitente, além de poder agir, no caso concreto, tivesse ainda o dever de agir para evitar o resultado. Foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui do policial, né? É a participação ali por omissão do policial, né? Tem um dever, assiste o roubo e nada faz. Diferente do indivíduo que não tem essa qualidade de garante, né? Então o indivíduo que assiste ao roubo, que não tem a qualidade de garante, não há participação, a gente chama de participação negativa, de conivência, crime silente, ou concurso absolutamente negativo, tá? Ó, participação sucessiva. É possível? Existe a figura da participação sucessiva? Trouxe aqui para você, ó. Participação sucessiva é possível nos casos em que um mesmo sujeito é instigado, induzido ou auxiliado por duas ou mais pessoas, cada qual desconhecendo o comportamento alheio para executar a infração penal. Exemplo, para você entender melhor. Imagine que eu tô na minha de caramba, não aguento mais o Wendel, o que é que eu faço? Aí o Wellington chega para mim e diz, mata aquele cara, Anderson, mata aquele cara. Aí eu disse, matar o Wendel. Eu disse, mas não sei, será? O Wellington, rapaz, mata esse cara. Aí eu saio, me encontro com o Ari. Digo, e aí, Ari? Tô aguentando mais o Wendel não, velho. Tá de matar aquele bicho. Mas eu não conto que o Wellington já tinha me incentivado a matar o Wendel. E Ari disse, cara, boa ideia, faz isso mesmo. Mata o Wendel, tá? Então perceba que eu tenho uma participação sucessiva. Tem uma de Wellington e tem uma de Ari.
muito embora eles não saibam da participação um do outro, tá? Eu tenho aqui uma figura da participação. Eu, o sujeito, fui tanto incentivado por Ari como por Wellington, tá? Então aqui é possível a participação sucessiva assim, certo? Anderson, e participação em cadeia ou participação da participação existe? É possível? Trouxe aí. Ó. Verifica-se quando alguém induz ou instiga uma pessoa para que esta posteriormente induza ou instigue ou auxilie outro indivíduo a cometer um crime determinado. Imagine que eu não tenho coragem de matar o Wendel. Tenho coragem de matar o Wendel. Cara, tenho coragem não, mas eu queria que ele morresse. Aí eu vou e chego. Eu, Elton, pai, tu não tem como falar com a Abdias, não? Se tu vai Abdias, você quer Abdias, é um caba macho, acaba ruim. Aí você pegar o Wendel, ele mata o Wendel. Tem que ter condição, tem condição. Aí a Abdias vai. Eu estigo a Abdias, tá certo. Eu conheço um amigo de Abdias, vou falar com ele. Aí ele vai e fala, né? Instiga, incentiva ali. Um amigo da Abdias, sei lá, Rangel, para que Rangel chegue em Abdias, pô, mata lá o Wendel. Percebe que há uma participação aqui em cadeia, tá? Em cadeia. Wellington, a voz aqui, meu amigo, já está indo embora. Minha voz já está indo embora. Mas acabei de abastecer aqui, né? Me abastecer aqui. E aproveitar, Wellington, para mostrar aqui. Olha que caneca linda, Wellington. Olha aí, Wellington. A tua já chegou aí, Wellington? A tua já chegou aí, brother? A tua já chegou aí, tá aqui, ó. Rapaz. Não, mas... O Wendel me deu de presente essa aqui. Foi o Wendel que me deu. Quem quiser adquirir aí, é só falar com o Wendel aí que ele tá doando essas canecas, tá certo? A voz já tá indo embora, mas vamos seguir o jogo. Cooperação dolosamente distinta, né? Cooperação dolosamente distinta. Vamos ler o texto da lei. Ó, artigo 29, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste, ou seja, do crime menos grave que ele quis participar, tá? Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Pense no exemplo. 2 indivíduos vão subtrair um veículo. Vão realizar um furto. A e B. B armado. A não sabe, nem tinha como saber que B estava armado. No momento em que estão abrindo a porta do veículo para subtrair, o dono do veículo chega. A foge e B saca a arma e dispara contra o dono do veículo, que morre. Então, segundo o Instituto da Cooperação Dolosamente Distinta, A só queria participar do furto. Então, A vai participar do furto na modalidade tentada, enquanto B, que realizou o disparo, vai responder pelo crime de latrocínio consumado. Tá? Então, se A não tinha como saber que B estava armado, A só responde pelo crime pelo crime de menor importância, o crime que ele quis participar, o crime que tem a pena menos grave, tá? Porém, nota isso, se, e aqui a gente separa o artigo em 2 partes, né? Bom, se alguém quis, né, se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, se ele é aplicado a pena deste, tá? Essa pena, e aqui é a segunda parte, essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ora, se A, no mesmo exemplo, se A sabe, eu posso saber que B, né? Anda armado, é um criminoso já habitual, o cara é acostumado a fazer roubo, não vacila, tá sempre armado. Se ele pode saber, né? Disso aqui, ó, que ele poderia estar armado, essa pena do crime menos grave vai ser aumentada da metade, tá? Até a metade, né? Na verdade, vai ser aumentada até a metade. Até a metade. Então, primeira situação. Vão realizar a subtração do veículo. O dono chega. Ele foge. P dispara, matando o dono do carro. A não sabe, nem tinha como saber. Responde só pelo furto, tá? Modalidade tentada. B tinha como saber que... B tinha como saber... A tinha como saber que B estava armado. A continua respondendo pelo furto, porém, a sua pena pode ser aumentada até a metade.
E agora, terceira hipótese. A sabe que B está armado e mesmo que a título de dolo eventual aceita a possibilidade de B matar alguém que possa aparecer ali, no caso do exemplo, o dono do veículo, vão responder, no caso aqui, pelo crime mais grave, pelo latrocínio. Tá? Não vai responder pelo crime menos grave. Deu para entender isso aqui, pessoal? Deu para entender? Professor, só um exemplo, como se caracteriza um crime menos grave? Eu não consigo entender a teoria assim. Pronto, beleza. Quando no exemplo dado, Abdias, eu dei exemplo de 2 crimes, tá? De 2 crimes. Foram realizar a subtração de um veículo. Um furto de um veículo, tá? Furto é menos grave do que um crime, o latrocínio. Um latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, porém, é um crime complexo em que há a morte ali de um indivíduo, tá? Há a subtração da coisa e o evento morto, tá bom? É um homicídio. Okay. Então, o latrocínio é mais grave. Então, você pega no exemplo que eu dei, tá? No exemplo que eu dei. A e B vão realizar a subtração do veículo. A não tem como saber que B está armado. Ora, o crime menos grave é o quê? É o furto do veículo. Quando o dono do carro aparece, A mete o pé, vai embora. P permanece lá, saca a arma, atira e mata o dono do veículo e subtrai a coisa. Nós chamamos diante agora do crime de latrocínio. O crime mais grave. Então A vai responder pelo crime que ele queria, que era o quê? O furto. B realizou o quê? Um crime mais grave, latrocínio. Responde pelo latrocínio. Tá? Aí a gente olha para o mesmo exemplo e diz assim: mais A, ele tinha como saber que B estava armado. Se ele tinha como saber que poderia, né, existir essa possibilidade de existir um crime mais grave, A continua respondendo pelo crime menos grave, porém sua pena é aumentada até a metade. Terceira hipótese. A aceita que possa existir um crime menos grave. A título de dolo eventual. Se aparecer alguém, ele está armado aí, eu vou atirar. Beleza. Mas eu quero realizar o furto. Se A age dessa maneira, A não vai responder pelo crime menos grave. Vai ter o concurso de agentes para o crime mais grave. Tá certo? Tá certo. Eu vou melhor agora. Pronto. Eu digo isso e trago aqui esse julgado até para a gente ilustrar, né, e ver que isso acontece na prática, que não é só exemplo de aula, tá? Não é só exemplo de aula. O crime de latrocínio e desclassificação afastada. Aqui a defesa quis aplicar realmente a cooperação dolosamente distinta, né? E não foi afastado. Veja só. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, o crime mais grave. Latrocínio mais grave do que o roubo, né? Apesar que o latrocínio é uma espécie, né, de roubo, tá? Ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revela de menor importância. Nesse caso, esse julgado, 2 indivíduos combinaram em realizar um determinado roubo, pegaram o casal, levaram né, colocaram no carro, levaram para o cativeiro. Tá? Enquanto o outro, um dos comparsas, pegou o cartão da vítima e o carro da vítima e saiu para realizar saques por aí, né, para realizar outros crimes, e o comparsa ficou com os outros no cativeiro. E aí o casal tentou fugir e o comparsa matou as vítimas. Né? Então, tanto o que estava fora, né, com o carro fora, realizando outros delitos, como aquele que ficou no local que realizou o disparo, os dois vão responder por latrocínio. Né? Não houve aí a possibilidade do outro que estava fora responder por um crime menos grave. Tá certo? Então, outro julgado aqui, anote isso, se você tiver anotado, anote isso aqui também, né? O agente que participou do roubo pode se responder por latrocínio, ainda que o disparo que matou a vítima tenha sido efetuado pelo correio. Tá bom? Só para a gente caminhar aqui para o final, tá? E dar aqueles 10 minutinhos de intervalo aí para a galera recuperar e voltar com toda a energia para a aula do professor Wellington. Vamos falar sobre a comunicabilidade das circunstâncias, previsto lá no artigo 30 do Código Penal, tá? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Para a gente entender o artigo 30, é preciso a gente saber o que são circunstâncias, o que são condições pessoais e o que são elementares.
ignorante lê e não entende porque não sabe o que é cada coisa do tipo. E aqui eu trago para esclarecer, para que você possa entender bem esse artigo 30, que é a alma, né? O artigo 29, artigo 30, basicamente é a alma do estudo, né? Do concurso de pessoas. Bom, elementares são dados fundamentais de uma conduta criminosa. São fatores que integram a definição básica de infração penal. Ou seja, são elementos essenciais ao tipo penal. Para você não esquecer, se liga aqui, ó. É de elementares, é de essencial. É de elementar, é de essencial. Tá? Por exemplo, você pega lá no artigo 121, matar alguém. Matar alguém. O verbo matar, que é o núcleo do tipo, é um dado essencial. Alguém é um dado essencial. Tá? Se eu tiro aquele dado essencial, eu não tenho o delito, ele é desclassificado ou deixa de existir. Tá? Então, dados elementares são aqueles dados que formam o tipo penal. Tá? Ó, circunstâncias são fatores que se agregam, né, ao tipo fundamental, a fim de aumentar ou diminuir a pena. Pense aí, o próprio concurso, né, de pessoas, né, a quantidade de indivíduos. E aí pode majorar a pena do crime de furto, por exemplo, ou de roubo. Então são circunstâncias, né? Pode ter também a circunstância objetiva. O meio cruel empregado para matar um indivíduo é uma circunstância objetiva. Tá? São circunstâncias. Tá? Já condições de caráter pessoal são condições inerentes, né? São qualidades, adjetivos do próprio indivíduo. Menoridade, tá? Menoridade. No caso lá, maior de 70 anos, para o caso da prescrição, né? Dados inerentes ao próprio indivíduo. E o que é que se diz o quê? Que não se comunicam as circunstâncias e as condições de natureza pessoal, salvo quando elas forem elementares do tipo penal. Então, perceba, quando eu digo não se comunicam as circunstâncias, né, e as condições de natureza pessoal, salvo quando elementares do tipo, tem que fazer o seguinte, pense aí no caso. O exemplo clássico que a gente vê, exemplo clássico. No crime de peculato. Ora, a qualidade de funcionário público, né, servidor público, ela é essencial ao tipo penal. Porque se eu retirar a qualidade, se eu retirar aquela qualidade de funcionário público, deixa de existir o crime de peculato. Tá? Peculato. Então, se é um elementar, e essa elementar, né, essa elementar do delito, ela só vai se comunicar quando ela for essencial ao tipo penal, tá? Então, veja só. O que eu estou dizendo com isso? Que tanto no crime lá de infanticídio, quanto no crime de peculato, essa qualidade ela vai ser transmitida para um particular, para um indivíduo que realiza um determinado delito junto com um funcionário público. Pense no exemplo. Eu, funcionário público, chego para Débora. Débora conhecendo da minha condição, tá? Débora conhecendo da minha condição. Eu digo, Débora, vamos subtrair os computadores aqui da minha seção, do meu local de trabalho. Vamos, a Débora sabe que eu sou servidor público, e eu me falando dessa qualidade de servidor público para facilitar o meu acesso à repartição, vou junto com Débora, pego os computadores, coloco dentro da mala do carro e levo. Veja só. Eu vou cometer o crime de peculato e Débora também vai cometer o crime de peculato, porque essa qualidade é um elementar do tipo. Logo, vai se transmitir para Débora. Deu para ficar mais claro com o exemplo? Deu para entender? Aqui eu trouxe de maneira mais detalhada as 3 regrinhas do artigo 30. As 3 regrinhas do artigo 30 que dá para a gente ver de maneira bem mais clara isso, tá? As circunstâncias de condições de caráter pessoal não se comunicam, tá? É a regra. Por exemplo, relevante valor moral. Pensa um pai que mata o estuprador da filha. Mas aí esse pai, sem ter coragem de realizar, né? Um outro pai que não tem coragem de realizar esse homicídio, contrata um determinado indivíduo para realizar esse homicídio. Ora, esse relevante valor moral do pai, para configurar o homicídio ali privilegiado, não vai se estender para o assassino, para o indivíduo que vai lá matar o indivíduo, para o indivíduo que foi contratado para matar. Porque é uma circunstância, uma condição de caráter pessoal. Ela não se transmite, tá? Já
As circunstâncias de caráter real, objetivas, essas se comunicam. Por exemplo, o pai sabe que aquele assassino, que aquele cara que ele contratou, né? Uma pessoa que contrata, por exemplo, Valéria vai e contrata Abdias, que é o cara mais valente daqui, para matar o seu desafeto. Para matar o seu desafeto. A Valéria contrata Abdias. E sabe que Abdias é um cara cruel, um cara mau, né? Que só mata mediante um meio cruel, que vai matar o cara incendiado, vai tocar fogo no cara, né? Vai queimar. Ó, se a Valéria tem consciência, se ela sabe que isso vai, que ela sabe que isso pode acontecer, essa circunstância objetiva, né, real, ela vai se comunicar e ambos vão responder pelo homicídio qualificado, certo? Terceira regrinha. As elementares sempre se comunicam, sejam objetivas ou subjetivas, como eu acabei falando. É a qualidade do servidor público, né? Servidor público. Porque se eu retirar a elementar, o tipo penal deixa de existir ou irá configurar outro tipo penal. Então, nesse caso, pela regra do artigo 30, ela sempre vai se comunicar, tá? E aqui nós vamos para as questõezinhas, só que estamos estourados aqui no tempo da aula. Vou deixar essas questões para vocês responderem, tá? E aquela questão que eu falei para vocês na aula passada, vocês vão responder. Se vocês acertarem, né? 8 questões, beleza. Que errou, vai lá revisar, tal. Se acertou menos de 8, lê o PDF, revisa a aula, né? Vai atrás de mais informações, se acertar menos de 8. Se você acertar as 10, liga para mim para a gente tomar uma, para a gente comemorar, tá? Eu deixei aqui no final do slide para vocês, além de deixar as questões, um gabarito aí, eu deixei aqui a título de sugestão para você, né? Deixei aqui o link, né, de uma paródia do professor Marlon Ricardo acerca do concurso de agentes. Vale muito a pena, é uma música que fica na tua mente. Você vai botar lá, vai ouvir. Cara, aquilo vai ficar gravado na tua mente. Então, coloca para ouvir no carro, coloca para ouvir quando tá limpando a casa, fazendo a faxina, coloca lá para ouvir, vai ajudar muito, tá? Então, coloca lá, tem outras músicas sobre outros temas que você também pode abordar, certo? Vou deixar lá para vocês. Bom, professor Wellington. O Wellington tá aí. Pessoal, vou encerrar aqui só a gravação da aula de hoje, tá? A gente vai encerrar a gravação da aula de hoje. E vou reabrir daqui a tempo aí que o professor determinar para começar a aula dele, tá bom?